Oi, pessoal, boa tarde, que bom reencontrá-los. O nosso assunto agora é sobre o mercado de carbono. Eu vou fazer uma introdução sobre o assunto, uma contextualização, para dizer que esse assunto a gente está trazendo para conversar com pequenos negócios e sobre pequenos negócios nesse contexto do mercado de carbono. Para falar de um assunto tão complexo e caótico, né? Não caótico do ponto de vista de problema, mas caótico do ponto de vista de muitas variáveis, a intenção foi trazer um slide bem simples. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Um slide bem simples que fala sobre as etapas que o Sebrae já identificou sobre a atuação do pequeno negócio no mercado de carbono. Tem muitas empresas que já estão em alguns estágios avançados, outras empresas ainda precisando dos estágios iniciais, e é isso que eu quero contar para vocês antes de chamar o André, que vai falar sobre um case, um mapeamento com dados inéditos aqui sobre o mercado de carbono. Então, nós temos no mercado de carbono algumas etapas para que o pequeno negócio se aproxime um pouco mais do tema. E eu falo de pequenos negócios, mas na verdade eu estou falando sobre um mercado que ainda tem muitos elementos para serem construídos, negociados, entendidos. Então, quando a gente fala da tipificação desse mercado de carbono, nós estamos falando sobre entender se esse assunto é sobre o mercado voluntário e o mercado regulado. O Brasil hoje atua no mercado voluntário de crédito de carbonos. Nós temos, em maio desse ano de 2022, então, o lançamento do decreto sobre o mercado regulado de carbono. É um decreto recente, relativamente recente, que estabeleceu 180 dias para que os segmentos, os setores, pudessem discutir os seus planos setoriais de implementação do mercado regulado de carbono. Então, nós estamos numa transição. Nós não temos no Brasil hoje um mercado regulado de carbono. Nós não temos as regras definidas. Como esse mercado vai funcionar, quem é responsável por qual etapa, essas questões estão em momento de transição, em momento de elaboração. Já existem algumas definições que o decreto aponta, mas ele estabeleceu um prazo para que os setores se organizem em relação a esse tema. Por isso essa discussão está tão presente. Depois da tipificação de entender se é o mercado voluntário ou o mercado regulado, nós temos o nivelamento. Pequenos negócios, parceiros, grandes empresas querem saber quem vende, quem compra, quanto custa, onde é que compra, quem tem para vender. Então, nós temos ainda um grupo de interessados em entender, já entenderam sobre a tipificação, que a gente está falando do mercado regulado ou voluntário, e passam então para a necessidade de entender questões de nivelamento. Na sequência, a gente tem o mapeamento. Esse mapeamento é o que a gente conhece sobre os inventários. Há uma série de metodologias que servem para cumprir essa etapa de inventários. Então, nós temos, como mais conhecidas, o GHG Protocol, que vocês vão ouvir mais falar sobre isso no mercado, mas nós temos também a Cool Farm Tool, e temos também o inventário florestal. Essas metodologias de inventário sobre a situação, sobre se tem crédito ou se tem débito, né, se está negativo ou não, são metodologias que, dependendo da realidade daquele segmento, ela é mais apropriada ou não. Depois disso, a gente ainda tem a mitigação. Depois que a gente faz um inventário para entender qual a condição daquele segmento, daquela propriedade ou daquela indústria ou do elo de uma grande cadeia, a gente identifica então se aquele ambiente é um ambiente que tem créditos. Em geral, a gente identifica, na verdade, um passivo, né? As emissões, e aí a gente entra com as ações de mitigação para então a gente conquistar primeiro, antes de falar de créditos de carbono, a gente tem que falar de emissão zero, né? A gente tem que zerar as emissões para depois a gente falar de alguém que tenha crédito. E por fim, a gente tem uma outra questão no mercado para discutir, que é a titulação. De quem é o crédito? O crédito de carbono hoje ele passa por uma certificação. Essa certificação ela custa, ela onera o processo produtivo e ela não é um custo baixo, pelo menos por enquanto. Na hora de adquirir a certificação, se você é um pequeno negócio que está vinculado a uma grande empresa, o elo de uma grande empresa,
possivelmente isso vai fazer parte do negócio, da negociação de adquirir, de certificar esse crédito de carbono. E esse crédito passa a ser de quem? É da pequena empresa, é da grande empresa, então são questões que ainda estão em discussão. Hoje, eu acabei me antecipando aqui, porque eu quero privilegiar a fala do André, eu acabei me antecipando aqui naquilo que eu ia comentar, né? O GHG Protocol, o carbono zero, de quem é o crédito, a certificação, quem paga, tudo isso hoje, quando se fala de mercado de carbono, são discussões que estão gravitando em torno do assunto mercado de carbono. Nenhuma dessas questões estão esgotadas, mas hoje a gente vai falar especialmente sobre um case mapeado nas propriedades rurais no Rio Grande do Sul, que está ali no estágio de mapeamento e as ações de mitigação. Para isso, eu quero chamar no palco aqui o André, que é o nosso colega do Sebrae Rio Grande do Sul. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com MBA em Gestão Financeira do Agronegócios. Atualmente ocupa o cargo de coordenador setorial de agronegócios no Sebrae e é consultor especialista em boas práticas agrícolas e análise de perigos e pontos críticos de controle. Ele é produtor rural e pai de 2 filhos. Bem-vindo, André. Bom, primeiro agradecer então aqui o convite da Juliana, que vim lá do Rio Grande do Sul, cruzamos o país aí de ponta a ponta aqui para estar com vocês aqui hoje. É um prazer a gente estar podendo trazer um pouquinho do que a gente vai fazendo lá aqui, conversar um pouco com vocês, que acho que isso é o legal, né? Essa conexão que a gente está fazendo. O microfone tá legal? Fazer essa conexão entre o agronegócio e os outros elos da cadeia, inclusive a energia tem um ponto crucial e eu vou mostrar para vocês por que a gente está aqui hoje, aqui, né? Então, obrigado, Juliana, em teu nome, agradecer aos demais colegas aqui do Sebrae Rio Grande do Norte aí por promover esse encontro, essa conexão do agro aqui com a energia eólica, energias renováveis, tanto eólica quanto solar, quanto outras, como o biogás que a gente falou hoje de manhã, né? Então, pessoal, nosso tema aqui hoje é trazer um pouco sobre o mercado de carbono, falar um pouco sobre isso, o que está acontecendo, o que não está acontecendo e o que vocês têm, pessoal das energias renováveis, tem a ver com isso. O que isso vai impactar também um pouco na realidade de vocês? Quanto que isso vai incluir as energias renováveis nesse tema? E esse eu acho que é um pouco do nosso desafio aqui hoje. E para a gente começar a falar um pouco sobre isso, primeiro a gente pensa nessa oportunidade, porque o mercado de carbono hoje ele está sendo reconhecido como uma grande oportunidade para todos os elos. Claro que as grandes empresas e médias grandes empresas estão sendo muito cobradas pelo tema de ESG, 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 da forma como vocês querem entender melhor ali, que é um tema que ainda está gerando muito... Todo mundo está procurando saber, está todo mundo meio tateando. Assim como no mercado de carbono, está todo mundo tateando, está todo mundo querendo entender melhor como é que faz, como é que vai fazer, o que realmente é crédito, que valor isso tem, como é que eu vou vender, como é que eu vou fazer. E as empresas estão querendo saber como que elas podem se acreditar disso e como que elas podem se beneficiar. Então, por enquanto, o que a gente está vendo aqui como uma oportunidade, porque esse negócio ele tem que ser sustentável. Como a gente está falando aqui, ele tem que ser, sim, um negócio, ele tem que trazer um retorno, principalmente quando a gente que lida com o produtor rural, que está no meio do agronegócio, a gente tem que entender isso como é que esse produtor vai se beneficiar desse crédito? Como é que isso vai influenciar dentro da cadeia produtiva que ele pertence? Então, isso do ponto de vista de um negócio. Claro que tem todo o aspecto ambiental que está dentro desse contexto e é algo que a gente está sempre visando e enxergando a melhor forma de trazer. Mas, do ponto de vista de oportunidade, é sim como que a gente vai se beneficiar dessa situação do carbono. E para vocês que trabalham com as energias renováveis, a grande oportunidade tanto as empresas quanto o agronegócio precisam trabalhar as energias renováveis para melhorar, sim, a sua redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, a energia, escopo 2, vocês vão ver ali, que eu vou falar dos 3 escopos principais de um inventário de balanço de carbono. Os 3 escopos. A energia, escopo 2. Ela está ali, o escopo dos principais. O ponto 1 é o da empresa, ponto 2 é a energia. Aí vocês entram com força. Que se não trabalhar a redução da energia, tu não vai conseguir neutralizar, como diz a Ju ali na introdução, tu não vai conseguir neutralizar ou mitigar ali, trabalhar o carbono neutro aí, como está todo mundo buscando. Então, por isso, é uma baita oportunidade de conexão entre agronegócio, que o agronegócio, eu sempre digo, né, que se alguém dessa cadeia produtiva
vai poder sequestrar esses gases de efeito estufa que estão aí no ar é o agronegócio. Então, por isso o agronegócio ele tem um baita potencial de oportunidade, mas as energias renováveis são elas que vão responder o escopo 2. Então, nós estamos juntos, tanto o agronegócio quanto energias renováveis, estamos juntos para entender melhor sobre isso e ver como é que a gente pode levar isso como um negócio e entender melhor essas oportunidades. Bom, é importante a gente trazer um pouquinho sobre... Porque a gente é muito cobrado, né? Nós somos muito cobrados, tem legislações, tem várias coisas que impactam o nosso dia a dia. E talvez não seja de conhecimento de todos como é que funciona a legislação ambiental, o nosso Código Florestal aqui, para que vocês entendam. Eu vou levar vocês até a gente chegar no crédito de carbono. Como é que funciona esse nosso Código Florestal, que começou em 2012, mas ele tirou a foto de 2008. Então, tudo a partir de 2008 tem uma diferença. Como é que isso funciona? Não sei se é de conhecimento de todos, por isso que eu trouxe isso aqui. Se a gente estivesse falando só com o pessoal do agronegócio, eles conhecem isso aqui muito bem. Então, para trazer aqui para vocês, que é por diferenças de biomas. Então, assim, ó, no bioma da Amazônia, a gente tem que preservar 80% da nossa área. Vamos pegar um exemplo aqui que fica bem didático para vocês entenderem. A gente tem aqui um imóvel na cidade, uma casa, um apartamento, alguma coisa, com 5 cômodos. Tem 5 cômodos nesse imóvel. Se esse imóvel fica na Amazônia, no bioma da Amazônia, tu só pode usar um cômodo desse imóvel. Aí tu vai escolher. Eu vou usar só a cozinha. É só a cozinha que tu vai usar. O resto tu vai preservar. Lá onde a gente fica, no Rio Grande do Sul, é bioma, metade é Mata Atlântica e metade é bioma Pampa. Lá é 20%. Então, dos 5 cômodos que a gente tem lá, a gente pode usar só 4. Um deles tem que ser preservado. Então, lá, tu tem lá um apartamento lá com 3 quartos, uma sala e uma cozinha, 1 quarto tu fecha. Aquele lá tu não vai usar, vai ser preservado. Quem é que paga por isso? Ninguém, o produtor. Isso é custo do produtor. Isso é código, legislação florestal. Por isso que eu digo para vocês lá que aquilo é uma oportunidade. Porque a partir do crédito de carbono, que eu já comentei por cima, que no agronegócio tem condições de sequestrar esse carbono, é aí que ele vai estar se beneficiando e, de repente, resgatando um pouco desse passivo ambiental ali e transformar isso num ativo. É onde ele vai entender que ele pode sim ser beneficiado a partir de uma lei que ele está preservando, ele já tem isso aqui, ele já tem. Então, hoje, todas as propriedades rurais que estão dentro desse bioma, seja no bioma Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa, preservam 20% da sua área. Eles têm que preservar. A gente tem um cadastro ambiental rural, que tem uma foto aérea do nosso espaço, que foi feito ali, que está mostrando o quanto que a gente preserva, e se não preserva, tem que responder por quê. E nos outros biomas também tem as diferenças. Então a gente já é cobrado por isso, já tem uma legislação. Então como é que a gente vai se beneficiar? Através de ações como essa do carbono, que a gente está trazendo aqui. E para mostrar um pouquinho ali, que a gente ouve muita coisa sobre o agronegócio, fala de Brasil e outras coisas assim. Então, só para trazer um pouquinho desse contexto, né? Vamos situar o Brasil com a nossa produção com outros países aí competitivos do mundo. Só para vocês verem, vamos pegar ali, ó, aquele espaço azul. Isso não é nós que estamos falando, tá? Isso aqui é um inventário mundial lá de uma instituição climática do ar que fez esse mapeamento aqui em todo o processo. Então, vamos pegar ali, ó, porcentagem de floresta no Brasil. 60%, né? 59% nós temos de floresta preservada no país. Isso não é só a mata... Claro que principalmente a Amazônia, mas isso é um pouquinho daqueles 20% que eu comentei para vocês que tem de florestas em cada propriedade rural. Somando tudo isso, dá 60% que a gente tem de preservação no nosso país. E os nossos principais competidores, ó, tudo muito abaixo disso aí, né? Muito abaixo. E às vezes a gente fica ouvindo eles quando vai falar sobre preservação, né? Parece que a gente é o país que mais preserva no mundo e ali fica tendo que ouvir sobre preservação de outros países. Então isso é importante, vocês como brasileiros, como estão aqui, é importante vocês estarem sabendo que existe muita coisa por trás desse jogo. Não é um simples jogo onde tem sim preservação ou não. Então a gente tem que entender aonde a gente está. E assim como na questão de emissão de gases de efeito estufa. Esses dados estão um pouquinho desatualizados, já tem agora os novos que saíram semana passada do Observatório Climático, que mostra que subiu um pouquinho ainda a emissão, mas olha só, o Brasil corresponde ali por 2,8% das emissões de gases de efeito estufa ali, ó. 2,8%. E a gente tem que ficar ouvindo de países, de outros estados, outros lugares do mundo aí que emitem muito mais e participam muito mais do que isso. Então, para a gente ver, temos a melhorar? Claro que temos. A gente tem muita coisa para fazer, muita coisa a melhorar. E a gente pode reduzir bastante essa emissão de gases de efeito estufa com a ajuda de vocês.
com a ajuda das energias renováveis. Com esse apoio, a gente pode trabalhar junto e fazer e realmente a gente melhorar muito esses números. Aqui, ó, só para mostrar para vocês, a gente está falando de carbono. Hoje em dia se fala só, qualquer roda de agronegócio ou de empresa se fala, ou evento, se fala, tem alguma coisa. Até agora, na semana passada, eu tive inteira em Lavras do Sul. Coração do Pampa Gaúcho. Uma semana inteira, um evento de pecuária de corte. Os principais temas abordados lá foi finanças verdes, negócio, mercado de carbono, como que trabalha. Então, qualquer evento hoje, tanto de empresas, a gente teve lá, né, da La Corte, há 2 semanas atrás, colega da indústria aqui, a gente teve lá a Mercopara, nossa principal feira, uma das maiores feiras aí da América Latina da indústria, e o tema de ESG apareceu por tudo lá. Qualquer painel que se tinha se falava em ESG. Então, esses temas estão aí, a gente está ouvindo, ESG carbono por tudo. Mas isso não começou hoje, né? Se a gente for ver, ó, desde lá, de 1972 já começou a se falar sobre isso. Já começou a ter tratados mundiais sobre isso. E isso veio evoluindo até chegar nas COPs, que agora está acontecendo a COP do Egito. Essa semana está acontecendo lá no Egito, a gente está aqui, e lá no Egito está acontecendo a COP 27, que está se discutindo bastante. Inclusive na COP 26, em Glasgow, na última que teve, ali, uma das coisas que mais faladas depois, pelo menos na nossa mídia aqui, uma das coisas que mais apareceu aí foi o arroto da vaca, né? O arroto do boi, que nós vamos falar daqui a pouco aqui sobre isso também. Mas só para vocês terem uma ideia, e nos marcos importantes aqui nacionais, já desde 2008 a gente começou com o Plano Nacional de Mudança do Clima e veio vindo depois o RenovaBio, alguns marcos realmente que mudaram o nosso panorama e que melhoraram bastante a nossa condição de trabalhar. E agora nós temos um horizonte para frente, que é a PL 528, a PL 528, que é onde sim a gente vai estruturar esse mercado de carbono. Vai entender melhor essas oportunidades de compra e venda de crédito de carbono, quem tem, quem não tem, como compra, quem vende. Então, a partir da PL 528 é que a gente vai começar a ter um pouquinho mais de segurança jurídica para a gente poder trabalhar ali a partir desse mercado, que por enquanto, como a Gil trouxe ali, o que a gente tem hoje é mercado voluntário e algumas possibilidades na cadeia produtiva. E aqui para nós falar um pouco sobre o arroto do boi, né? Essa aqui é uma figura emblemática, onde a gente fala assim, a partir lá da COP 26, ano passado, se falou bastante ali da influência dos animais na produção de metano no ar. Que sim, eles emitem metano. O arroto do boi é real, ele emite metano, sim, ele está ali através da fermentação entérica, sim, o metano acontece. Mas, o que eles esqueceram de dizer? O ponto que eles não colocaram, que isso faz parte do ciclo. Que o animal está dentro de um ciclo, junto com as plantas que ele se alimenta, que a partir do metano, esse metano depois vai se converter em gás carbônico, em dióxido de carbono, e água, que depois vai virar chuva, e esse dióxido de carbono vai ser sequestrado pelas plantas que essa vaca consome, que esse boi consome. No processo de fotossíntese, que todo mundo aprendeu isso aqui na escola, fotossíntese, como é que funciona. Então, essas plantas vão retirar isso do ar e vão sequestrar no solo, vão transformar em oxigênio para a gente conseguir respirar. Esse é o processo que a vaca está dentro. Aqui, esse carbono, esse metano que ela emite, ela faz parte desse ciclo produtivo, e isso aqui depois vai lá para o solo, que eu vou mostrar os dados que a gente trouxe depois desses estoques de carbono no solo que acontece. Então, a vaca está ciclando. Ela está aqui no carbono, o metano que ela está emitindo, está dentro do sistema dela, ciclando dentro do sistema. E ela é muito importante para as plantas também. Agora, se a gente pega os combustíveis fósseis, eles estão só adicionando, né? Adicionando. Os outros elos da cadeia não conseguem sequestrar carbono. Quem consegue sequestrar é as plantas. Então, por isso que a gente mostra a importância do agronegócio. Isso aqui é só para a gente entender um pouquinho, relembrar, né? Porque todo mundo aqui sabe da importância da vaca no meio ambiente. Então, é para a gente relembrar e não entrar nessas ondas aí de que a vaca realmente vai destruir o mundo. Até porque se a gente for pegar aqueles mapas de calor que mostram sobre os gases de efeito estufa, os países que mais emitem, o Brasil é o maior rebanho comercial. A Índia é o maior rebanho do mundo, o Brasil é o maior rebanho. Pega no mapa de calor e vê o quanto que a gente está emitindo lá. Pequenos pontos vermelhos. Agora pega lá na região produtora de petróleo, lá ali no Oriente Médio, Etiópia, aquela região ali.
É uma bola vermelha, parece o jogo do Inter lá, naquele negócio. É uma bola vermelha em cima que tem lá no negócio. E a vaca é a culpada de tudo, né? O arroto da vaca é a culpada de tudo. Então é só para vocês pensarem um pouquinho, ter um pouco mais de informação na hora que vocês ouvem algumas coisas aí que aparecem, estão sempre criticando aí o agro. E aqui é para mostrar um pouco da importância da ciência aqui, da pesquisa. Então aqui a gente está conseguindo mensurar, uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conseguindo mensurar o quanto que essa vaca está emitindo de metano com as diferentes alturas de pasto. Então ali, ó, para a gente conseguir ver, para um melhor manejo, sempre se pensou no melhor manejo da pastagem através do maior ganho produtivo. Onde tu quer uma pastagem de altura baixa, tu perde o pasto, a vaca pode ganhar, porque a pastagem tem bastante nutriente, mas tu perde pastagem, ela acaba se deteriorando mais rápido. Tu tendo trabalhando uma altura ideal, é aquilo que a gente sempre buscou no agronegócio, até porque se ela passa do ponto, como aqui a gente está vendo, nos 30 centímetros, aquela pastagem, ela vai ter mais lignina, mais hemicelulose e vai acabar que aquele animal vai ter uma fermentação entérica maior e vai produzir mais metano. Então, a altura do pasto envolve esse processo de maior emissão e menor emissão de metano. Tudo contribui para esse processo. Então, para vocês verem o quanto que a ciência está imbuída, e aqui são práticas mitigadoras que a gente está buscando introduzir cada vez mais, não só sobre o aspecto produtivo, mas também sobre o aspecto aí de contribuição desse animal. E é isso aqui que a gente quer quando a gente pensa em práticas mitigadoras. É o animal no ambiente dele, no habitat dele, produzindo. E aqui tem muita ciência aqui. Vocês olham aqui, parece um campo, parece uma pastagem só. Vocês olham aqui. Tem muita ciência aqui atrás disso aqui. Por quê? Porque existem diferentes alturas, diferentes pastagens e consórcio entre gramíneas e leguminosas. Por que gramíneas e leguminosas? Cada um desses pontinhos brancos aqui que vocês estão vendo ali na tela, não conseguem ver bem, são inflorescências de um trevo. Trevo é uma leguminosa. E por que esse trevo está ali? Além dele ter mais proteína do que as gramíneas, ele está ali porque ele faz um processo de simbiose com uma bactéria chamada Rhizobium, e ele consegue, através das raízes deles, fixar o nitrogênio do ar no solo. E o nitrogênio, como vocês viram na palestra de hoje do Bruno, da Embrapa, é um dos principais poluidores, através dos fertilizantes sintéticos, como a ureia, que é um dos que mais utiliza no solo. Tem muita ciência nessa foto aqui. Então é só para a gente mostrar o quanto que isso pode contribuir. São práticas mitigadoras, consórcio entre gramíneas e leguminosas com potencial de fixar nitrogênio e melhorar, ao invés de tu colocar nitrogênio nesse solo, tu usa as plantas para fixar esse nitrogênio que está no ar, no solo. Então isso é o que a gente está buscando aqui cada vez mais. E aqui está um pouquinho daquilo que eu comentei ali com vocês, ó. A gente tem diferentes formas aí, formatos, ideias assim de, carbono neutro, o net zero, quando é carbono neutro a gente está com o viés de neutralizar o processo, não está muito preocupado com a redução, mas sim com a neutralização do processo. E quando é o net zero, é a cadeia. Está querendo reduzir ao máximo e neutralizar todo o processo de uma cadeia produtiva. Só que ambos os dois, é que aqui não aparece, né, o pointer aqui, mas eu vou aqui para mostrar para vocês, tanto no carbono neutro quanto no net zero, que são dois processos diferentes da gente trabalhar o carbono, aqui a energia renovável, ela está aqui, ó, para vocês verem. A gente precisa trabalhar energia renovável nos dois sistemas para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Se não trabalhar energia renovável, a gente não vai chegar naquilo que a gente quer, que é ou neutralizar a cadeia ou reduzir ao máximo as emissões dos gases de efeito estufa. Viram como tem conexão no que a gente está falando aqui, quando se pensou agronegócio, o que o agronegócio tem a ver num fórum de energias renováveis? Está tudo muito conectado, a gente é que tem que achar essas conexões. E aqui é um pouquinho daquilo que eu estava comentando para vocês sobre o inventário, como é que ele é feito, né? Principalmente são os 3 escopos que a gente mede. Esse primeiro escopo número 1, que é o do meio, é o escopo de inventário de relatório de emissões do que aquela empresa está emitindo. Pega aí, vai lá, pega ao máximo, existem metodologias aí que já são hoje mundiais reconhecidas, como o GHG Protocol, que é a mais utilizada, são metodologias que vamos seguir elas e vamos entender o que aquela empresa está emitindo. O escopo 2 é a questão da energia, que daí entra demais o papel das energias renováveis, entra o quanto que essas energias renováveis vão contribuir no processo.
E o escopo 3 mede a cadeia, que ele mede a jusante e a montante da cadeia, mede todas as atividades que aconteceram antes e depois no processo produtivo. Então é assim que se faz um inventário nesse modelo mais básico. E o inventário, ele contabiliza as emissões diretas e indiretas aí das propriedades. Esse é basicamente aquilo que a gente quer entender, o quanto que aquela empresa está emitindo, quanto que ela está contribuindo, o que ela tem e o que ela precisa fazer para reduzir. Quando a gente pensa na pegada do carbono no produto, aí existe a diferença. A gente está pensando na cadeia produtiva. Aí esse inventário ele tem que ser feito pensando assim, bom, como é que a gente vai trabalhar todo o contexto desse produto, desde a origem dele lá da ponta, desde lá do agronegócio, onde é a matéria-prima, até chegar no consumidor final, aonde que esse produto chegou. Aí para a gente entender a pegada do carbono num produto. Então aí a gente começa a contabilizar essas emissões em todo esse processo. Aqui começa um exemplo do que a gente está buscando entender melhor, porque está todo mundo tateando ainda nesse tema e a gente está buscando se aproximar de parceiros. Então lá no Sebrae Rio Grande do Sul, a gente se aproximou da Aliança CIPA, que é uma instituição que é uma parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal do Paraná. E essas duas academias, essas duas universidades, promovem vários estudos e têm muito conhecimento sobre os temas. E aqui a gente vai fazer com eles, mais ou menos, a nossa ideia é montar um projeto nesse modelo de VCU, que é um projeto que chega até o final, tem uma certificação. Então ele vai passar por vários passos, começa ali no inventário, né, estruturando qual é o melhor modelo, depois a gente faz a concepção do projeto, escolher a metodologia, se vai ser através do GHG ou qual a metodologia que a gente vai escolher, submissão do projeto, validação, verificar as reduções e emissões desse processo, e depois tu vai ter as VCUs. Trouxe esse exemplo aqui porque já é algo que tá acontecendo com as energias. Existem muitos projetos desse modelo de projeto VCU, que é a Unidade de Carbonos Verificadas, que ele serve para vários setores, não só para o agronegócio. Então talvez isso aqui já seja de conhecimento de vocês que trabalham com as energias renováveis, talvez já tenha alguns projetos para chegar nas VCUs. E as VCUs, sim, são os créditos. As VCUs, as unidades de carbono verificadas, certificadas com essa certificação da Verra, é que são o crédito que tu vai poder depois ver o que tu vai fazer com ele. Por enquanto ainda não tem um destino certo, mas depois tu vai ver o que vai fazer com ele. Isso aqui pode ser feito para energia, projeto como esse. Não necessariamente precisa ser feito numa propriedade rural ou no agronegócio. Então, por isso que eu trouxe aqui, fiz questão de trazer esse projeto. E as unidades de carbono verificadas, elas partem do princípio que tu tem algumas premissas para atender. E uma delas é esse fator de adicionalidade. Então, energia renovável pode ser uma adicionalidade no processo produtivo do agronegócio. Então, aí ele pode entrar como uma adicionalidade. Mais um contexto de vocês estarem com a gente aí no agronegócio, para a gente chegar na casa desse cara aqui e entender o que ele tem lá para contribuir. Aí começa o nosso case. Aí começa um pouquinho daquilo que a gente foi atrás para inventariar, para entender melhor, para ver o que a gente... Porque parte do princípio que, primeiro ponto, é a gente conhecer. Bom, se fala bastante de sistemas produtivos, de quanto que, até comentei com vocês, de quanto que as plantas podem sequestrar ou não, tal, mas aí primeiro a gente precisa entender o que realmente nós temos dentro de uma propriedade rural. Porque a propriedade ainda tem vários sistemas de ficha, pode ser pecuária de corte, pode ser pecuária de leite, pode ser ovinocultura, aves, suínos, então tem vários tipos de sistemas produtivos diferentes. Então é preciso a gente entender um pouquinho mais o que a gente tem, do que a gente está falando e o que a gente pode melhorar dentro de cada sistema produtivo como esse. Escolhemos para esse primeiro projeto piloto propriedades que trabalham com integração lavoura-pecuária, que é um sistema muito preconizado, que é a aposta, é a grande aposta da Embrapa, é a grande resposta, inclusive, da Embrapa a nível de resposta técnica do país, integração lavoura-pecuária-floresta. Cada vez mais a gente trabalhando com sistemas integrados. E não é simplesmente tu ter no mesmo espaço, no verão tu planta soja e no inverno tu coloca boi. Não é simplesmente isso. É o boi pensar na soja e a soja pensar no boi. Então, trabalhar esses sistemas de forma integrada. Não como se trabalhava antes. Tu usava o resto do adubo ou dos nutrientes que a soja deixava ali do verão, tu usava para a produção do boi.
E assim também, da mesma forma, tu usava o resto e ia explorando ao máximo para a soja, ao máximo para o boi. Agora a gente está usando o conceito de integração desses sistemas. Então aqui, escolhemos ali a metodologia mais conhecida e consagrada, que é a do GHG Agrícola, é a melhor que a gente tem até agora. A Embrapa está desenvolvendo metodologias para nós, porque essas aqui são, mesmo a agrícola, são metodologias mais voltadas para clima temperado. Então a Embrapa está desenvolvendo para o nosso clima tropical, entendendo o nosso contexto Brasil, como é que vai funcionar. Então a gente vai ter em breve metodologias mais específicas para o nosso horizonte. E como base nos fatores, a gente usou fatores de emissão Brasil e o IPCC, que também é outra metodologia mundial, aí para a gente entender quanto a esse contexto. Então, os dados que eu vou trazer aqui agora, eles tendem a melhorar. Quando a gente entender melhor o nosso contexto aqui, entender melhor o nosso sistema produtivo, eles tendem ainda a melhorar a partir disso. Então, primeiro foi feito, como eu mostrei lá para vocês, escopo 1, 2 e 3. O escopo 1 foi feito toda a parte de emissões. Então, ali a partir do uso da terra, tudo que entra no sistema produtivo da propriedade e também a questão dos transportes. E depois foi se entender, porque aqui sim a gente tem condições de entender isso, que é no agronegócio, o que é a remoção, quanto que tem de remoção desse carbono aí, quanto que a gente consegue remover. E aí a gente mostra aqui dentro do escopo 1, 2 e 3, aquilo que foi as principais fontes que foram pesquisadas aí nesse trabalho. Então, foi avaliadas seguindo aquela metodologia do GHG, protocolo agrícola, avaliando ali a aplicação da ureia, que eu comentei com vocês, do nitrogênio, dos principais fertilizantes sintéticos utilizados no agronegócio e, em consequência, uma das principais razões aí do aumento de emissões de gases de efeito estufa do agronegócio. Então, aqui estão todos tudo que foi medido e mensurado no escopo 1. No escopo 2, o consumo de energia elétrica. Nenhuma dessas propriedades aqui que a gente mensurou tem energia renovável. Está aí a oportunidade, né, que a gente vê, eles já estão gastando mais porque estão com energia elétrica lá. E, inclusive, o setor de leite tem muito espaço para trabalhar com energia, porque a gente tem muito problema com energia lá no nosso estado. Então, é um ponto a ser trabalhado, aí, principalmente no interior. E tem a questão dos biocombustíveis, do carbono biogênico, aí, do sequestro de carbono, com a mudança do uso do solo. E depois, aqui que está o grande diferencial desse nosso trabalho, que é a questão de quanto que a gente tem de estoque de carbono orgânico no solo. Então, esse é o grande... A maioria dos inventários hoje, não digo todos, mas pelo menos a maioria que eu conheço, todos vão até esse ponto anterior aqui. Eu comentei, eles fazem todo o processo de entender o quanto que emite de gás. Aqui a gente foi para esse passo a mais. O que a gente tem, sim, de carbono estocado nesse solo? O quanto que aquele sistema produtivo contribuiu para aquelas plantas sequestrarem dióxido de carbono e fixar no solo. Então a gente foi seguindo métodos também de análise ali que são internacionais, dentro daquele do IPCC, para entender aqui dentro da camada de 10, de 20 e de 30 centímetros. Então, de 0 a 10, 10 a 20 e de 20 a 30 centímetros, o quanto que nós tínhamos de carbono no solo. Então, esses resultados que a gente vai mostrar aqui para vocês, eles contemplam tanto as emissões quanto as reduções. Por isso que nos dá bastante segurança do que a gente está trazendo aqui. E ainda a gente consegue entender as diferenças entre um balanço. Se vocês verem ali o resultado da área 3, ali é um balanço de carbono numa área de soja, e aqui é um balanço de carbono numa área de campo nativo. Então a gente consegue entender ainda nos diferentes sistemas produtivos como que se trabalha esse balanço. Vale lembrar que esse número negativo aqui, ó, balanço de carbono na área de soja aqui, é de menos 1.256 toneladas de carbono equivalente. Esse negativo, ele é positivo, né? Esse negativo quer dizer que está sequestrando. Essa área de soja está sequestrando 1.256 toneladas de carbono equivalente. Então, esse cara ali, daquela propriedade, ele já teria condições de colocar no mercado e disponibilizar esses créditos, porque 1.256, isso vai dar 1.256 créditos de carbono para ele. Então, ele já teria condições de estar colocando isso no mercado, caso a gente já tivesse uma legislação visível e se certificasse também essas propriedades. A gente não certificou ainda, isso aqui foi... Ainda estamos no trabalho técnico.
Então é para vocês verem que sim, a gente tem um potencial muito grande de ser trabalhado. Aqui eu mostro nos dados aqui, ó, bom, números totais das 15 propriedades. Então, numa área total que a gente pesquisou de 9 mil hectares, o balanço final foi de 39 mil toneladas de carbono equivalente. Em 15 propriedades a gente pesquisou isso, de integração lavoura-pecuária. Então, a gente chegou nesse número de 39 mil toneladas de carbono equivalente para ser disponibilizado no mercado. Claro que a gente tem muita coisa para evoluir nisso aqui ainda. Porque como é que esses caras vão vender? Cada um, se um a um for vender, é muito pouco crédito para eles entrarem no mercado, vai ser muito complicado. Eles teriam que se juntar num grupo. Fazer uma associação, vocês sabem de todos os problemas que isso tem. Então a gente tem que realmente acordar para saber quanto de crédito é de um, de outro, tal, fazer todo o processo, ver quanto que vão ganhar. Ou esses caras aqui, eles podem estar oferecendo essas 39 toneladas para uma empresa que precisa dessas 39 toneladas de carbono equivalente para melhorar o ESG dela. Então, são várias coisas que a gente vai ter que evoluir ainda nesse tema. Mas a nossa resposta que a gente procurava e buscou era saber, bom, nós temos crédito no agronegócio, nós temos crédito nas propriedades rurais? Sim, nós temos, e nós temos um número muito bacana de uma propriedade agora para iniciar esse processo. A gente sabe que isso pode melhorar? Claro que pode. Imagina se essas 15 propriedades trabalhassem com energia renovável. Quanto que isso ia melhorar nesse número aqui? Eu não sei dizer, mas a gente vai fazer pesquisa para isso e vai saber dizer. Se essas 15 propriedades estivessem naquele escopo 2, que eles tinham a energia elétrica, se eles tivessem energia renovável ali, o quanto que eles iam melhorar esse número aqui? Quanto que a gente ia estar falando isso de melhoria? Então, temos muita coisa para a gente evoluir, temos muita coisa para a gente entender, e a mensagem que a gente queria passar aqui, né, Ju, é que a gente precisa fazer isso juntos. Acho que sozinho ninguém chega lá, sozinho a gente não consegue. A gente, já pelo modelo normal ali de metodologia, a energia está dentro dele. Ela precisa ser contabilizada. E vocês têm um papel fundamental nesse processo. Porque quem está trabalhando com energia renovável precisa ser a bola da vez. O escopo 2, quem vai poder reduzir são vocês. Então, primeiro ponto, as empresas precisam reduzir. Elas precisam reduzir. Elas precisam mostrar que estão fazendo coisas para reduzir. E para elas reduzirem, elas precisam trabalhar com energias renováveis, com certeza. Não tem outra forma de reduzir. As empresas não têm plantas para ir lá sequestrar carbono do dióxido de carbono no ar e fixar no solo. Então elas precisam trabalhar técnicas, assim como outras técnicas, mas as energias renováveis tá aí, tá na cara, né? É algo que está predisposto. Então, temos uma baita oportunidade aí para trabalhar pela frente, e eu acho que era um pouquinho essa aqui a mensagem que a gente queria trazer, mostrar aqui o quanto que o agronegócio pode remover, aqui só mostrando algumas técnicas que a gente vai trabalhando aqui, como recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária e floresta, aquela fixação biológica de nutriente, de nitrogênio que eu comentei para vocês, cada vez mais trabalhar os aspectos de nutrição animal para reduzir a emissão de metano, reduzir a fermentação entérica, existem já técnicas para isso, substituição de adubos nitrogenados pelos adubos orgânicos, isso pega muito aquela pegada do biogás que foi falado hoje de manhã, e cada vez mais a gente trabalhar com coberturas verdes e com leguminosas. E acho que isso são os principais resultados que a gente colheu dessa pesquisa, e era um pouquinho disso que a gente queria trazer aqui para mostrar que a gente está no caminho certo, tem muita coisa positiva para a gente fazer, e para vocês saírem aqui cada vez mais também com os dados que a gente trouxe ali do nosso país, que hoje ele ocupa um dos principais players mundiais aí do agronegócio. A gente alimenta aí 5 vezes maior o número da nossa população e com 60% da nossa área preservada. Então a gente tem que, ao invés de ouvir muita coisa negativa que a gente ouve do agro, a gente tem que ter mais orgulho do que a gente vem fazendo no país. Muito obrigado, pessoal. Sebrae 50 anos. A força do empreendedor brasileiro.